Você sabe o que tem a ver um quadro em branco, como este, um quadro em branco, uma pasta de documentos antiga, como esta, um livro, como esse, escrito por mim, e um tablet, representando justamente a tecnologia. Você sabe o que tem a ver, o que liga tudo isso? Pode parecer uma pergunta meio complexa, meio que subjetiva ou até estranha, né? Talvez você que não me conhece, mas sim, tem tudo a ver. E o que liga tudo isso, esses elementos aqui, quadro em branco, uma pasta velha, um livro escrito por mim e um tablet representando a tecnologia, o que liga tudo isso é a história. E hoje, exatamente nesse dia, 1º de março de 2026, 1º de março de 2026, eu quero contar a minha história. Eu quero apresentar para você a história desse pequeno espaço aqui que você está vendo atrás de mim, pequeno espaço de um apartamento também pequeno, que representa o Espaço Nex. E o Espaço Nex é a consequência dessa história, que hoje, 1º de março de 2026, está completando 40 anos. E tudo começou em 1986. 1986, lá no interior do Ceará. Um garoto, eu, com 16 anos, uma cidade pequena do interior do Ceará, castigada pela seca, castigada pelo sol escaldante, castigada pela falta de condições mínimas de sobrevivência para a maioria do nordestino daquela época e ainda hoje. Lá estava um jovem, que na época, 1986, tinha 16 anos. Jovem que vivia em situação precária, estava ali à disposição de qualquer tipo de infortúnio, muito pertinente para um jovem de 16 anos, somente daquela época, assim como hoje, mas que optou por ir por um caminho um pouco diferente, o caminho do sonho, o caminho da criatividade. E como é que um jovem de 16 anos, em uma situação precária, em uma cidade pequena, consegue fazer isso? Não tem mágica, não tem uma fórmula prática, simplesmente foi um caminho que segui, mesmo de forma inconsciente. E esse caminho, ele ficou registrado, por incrível que pareça, ele ficou registrado e escondido nessa pastinha velha. Aqui que começa a história da Nex Decor. Mas antes de contar essa história, eu quero falar para você, que ainda não me conhece, primeiro me apresentar. Sou o Chico. Eu sou o curador da Nex Decor. Eu sou o responsável pela Nex Decor. E sou o cara por trás dessa história. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Seja muito bem-vindo a esse pequeno espaço, o espaço de criação da Nex Decor. Eu quero primeiro, apresentar a Nex Decor para você. A Nex é uma sigla. Fiz nesse papelzinho mesmo, sem roteiro. Mas Nex é uma sigla, N-E-X. O N significa novidade, o E significa exclusividade e o X, que é o meu nome artístico, significa Chico. Então, Nex, novidade, exclusividade, Chico, sou eu. E o que é que a Nex faz? Para você que ainda não conhece, eu vou começar a colocar aqui o QR Code, bem aqui no cantinho aqui do vídeo. Se é um vídeo longo, tem que ser longo, um vídeo institucional. Eu vou colocar o QR Code, acessa o QR Code, clica a tua câmera, acessa o QR Code que vai ficar aqui em algum lugar do vídeo. Você fazendo isso, você vai ter acesso à loja da Nex. Então você vai entender quem é a Nex. Se você tiver dúvida, vai lá na nossa história, vai lá no nosso blog, você vai entender toda a nossa estrutura lá, tá? Então a Nex já existe há 2 anos, estamos em 2026 e isso começou em 2024, a consequência da história
que já tem 40 anos, que eu vou mostrar agora. Mas o que é que a Nex faz? O que é que a Nex se propõe? Qual é o diferencial da Nex? Primeiro diferencial é ser autêntico. Segundo diferencial é ser 100% coração. É ser 100% emoção. Porque toda vez que eu sento aqui, toda vez que eu penso em alguma coisa para fazer, usando a tecnologia, tá? Não uso os pincéis como deveria ser, mas eu uso a tecnologia para dar vida ao que eu acho que para mim é importante. O primeiro passo é seguir meu coração, é fazer aquilo que me deixa nervoso, aquilo que me deixa tenso, aquilo que me deixa apreensivo e muito preocupado com como é que vai ser a reação de quem vai olhar um desses quadros que estão pendurados aqui nessa pequena parede desse apartamento, qual vai ser a expectativa das pessoas que olham e dizem, cara, isso aqui tocou meu coração também. Então, isso é o pilar da Nex, é você ser uma novidade, é você ser uma exclusividade e ser Chico de coração. Cada obra da Nex, hoje, aqui, ela é única, já falei isso várias vezes nos vídeos, ela é única. Você encontrará vários leões, mas nunca você vai encontrar uma repetição feita pela Nex desse leão. Esse leão é único. Esse quadro urbanista, da categoria urbanismo, você nunca encontrará um outro quadro igual a este, apenas este. E como é que você terá certeza que esse quadro é único? Primeiro, porque foi feito por mim, através da tecnologia. Segundo, porque você vai receber um certificado de autenticidade, assinado pela Nex Decor, garantindo que essa obra é única, só você terá. Então, se você adquirir uma obra dessas conosco, aqui no QR Code, no site que vai estar aqui na descrição do vídeo, vai ter nossas postagens, você pode mandar mensagem para mim, você vai receber na sua casa qualquer obra que você escolher lá na Nex Decor, www.nexdecor.com.br, você vai encontrar essa obra lá, vai escolher, vai chegar na sua casa, única e exclusivamente sua. Mas, qual é o estilo da Nex? Qual é o conceito da Nex? Preciso ler, porque não lembro. Estilo da Nex. Aqui nesse pequeno papel. Aqui traduz toda a estrutura da Nex. Estilo Nex. É também uma sigla. A CDC. Arte Curatorial Digital Contemporânea. Arte Curatorial Digital Contemporânea. Ou então, arte contemporânea de direção curatorial com processo digital. Eu vou deixar a legenda aqui embaixo para ficar mais fácil. Então, esse é o entendimento da Nex. Eu não faço... aqui a Nex, a gente não cria algo do passado, a gente não cria algo do futuro, a gente não cria algo do presente. A gente tenta ser constantemente contemporâneo, juntando todos os tempos num só tempo. Então, essa é a filosofia da Nex. Então, dito isso, já fiz essa apresentação. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você que acredita no trabalho da Nex. Muito obrigado a você que acredita no meu trabalho, no trabalho do Chico. E o que tem tudo isso a ver com esse quadro em branco? Esse quadro em branco, quadro aparentemente simples, né? De uma folha de papel A4. Esse papel A4, colocado recentemente, ele realmente está em branco, o que não condiz em nada com um papel A4 que você vai ver aqui, nessa pastinha guardada há 40 anos. E é aqui, pessoal, que eu quero, literalmente, nessa data, dia 1º de março de 2026, exatos 40 anos da vida, a Nex, conectando o passado, o presente e o futuro. E o passado, e o presente e o futuro começam justamente aqui. Aqui, 1986 a 1988. Pequena cidade no interior do Ceará, São Gonçalo do Amarante. Eu tinha 16 anos, não tinha muita coisa para fazer, além de estudar. Por sorte, vi que o estudo seria o caminho em algum momento da minha vida. Mas só isso não seria o suficiente. A minha mente inquieta,
Aquele pequeno espaço do interior do Ceará não era o suficiente para me prender. Exatamente. Mesmo não tendo acesso a computador, porque não existia computador naquela época, não da forma que a gente vê hoje. Não existia celular. Não existia celular. Não existiam as redes sociais. Não existia internet. O que existia era livro. Então, para um garoto que não tinha muita opção na vida, me debrucei nos livros. Me debrucei a imaginar um mundo que eu viajava ao ler os livros. Era na pequena biblioteca de São Gonçalo do Amarante que eu passava os meus tempos livres, debruçando em livros. Lia tudo que era possível ler. Com isso, minha imaginação fértil gerou essa pasta. E essa pasta tem uma história que ficou guardada por 40 anos e vai ser revelada agora. Confesso que estou emocionado, tem que estar emocionado, porque essa é a minha história de vida. Foi aqui, pessoal, nesse exato momento que tudo começou. Mesmo sem saber, mesmo sem querer, mesmo sem imaginar que isso aqui duraria 40 anos, foi aqui que a Nex começou. Aqui uma folha de papel A4. Aqui uma folha de papel A4. Olha a diferença. Essa folha, ela não fica dessa cor porque foi pintada. Ela fica dessa cor, a parte de trás, porque ela foi envelhecida com o tempo. E aqui tem a história de um jovem sonhador que um dia imaginou ser artista de alguma maneira, usando a técnica mais básica, mais primitiva possível, mais acessível possível. Tudo que está aqui, essas pequenas pinturas, essas pequenas gravuras feitas em papel A4, acredite, papel A4 e tinta guache, apenas tinta guache, que muitas vezes eram fornecidas pela minha professora, porque eu não tinha recurso para comprar uma simples tinta guache, gerou o que chamo hoje de coleção Raízes. A coleção Raízes é a base da Nex. 40 anos de história, 40 anos que sobreviveu ao tempo, sobreviveu muitas vezes ao mau acondicionamento, hoje está bem acondicionada, e aqui são 30 obras únicas, 30 obras que não serão vendidas, 30 obras que não serão colocadas à disposição para comércio, simplesmente é a origem da Nex. É aqui, nessa pequena pasta, guardada por 40 anos, que surgiu a coleção Raízes. E só isso não é o suficiente, eu sei, porque isso aqui poderia ser algo comum, algo simples, algo sem sentido nenhum. Mas não seria o Chico se fizesse dessa forma. Chico usou o que ele tinha ao seu redor, usou o que todos os artistas, de alguma forma, sim, porque eu sou um artista, do meu jeito, eu sou um artista, mas todos os artistas, de alguma forma, fizeram em algum momento da sua vida, usaram o que havia ao seu alcance, usaram o que havia ao seu redor para dar asas à sua imaginação. E o que eu tinha ao meu alcance naquele momento? Eu tinha um sertão árido, eu tinha pessoas sofridas, eu tinha uma condição de vida simples. E foi com esse cenário que eu registrei essas gravuras, mais de 30 gravuras, retratando passo a passo a vida e o cotidiano de um jovem cearense de São Gonçalo do Amarante, no período de 1986 a 1988. Isso, exatamente. 1986 a 1988. Foi aí que surgiu a coleção Raiz. Depois de tanto tempo, de tanto hesitar, de tanto pensar em como fazer, cheguei à conclusão que, com toda a simplicidade, com toda a humildade que eu posso dizer que eu tenho para fazer isso, mas com toda a experiência ao longo de 56 anos de vida, a Nex, ela só existe por causa dessas imagens. Porque o sonho de ser artista, o sonho de ser alguém que criasse algo para que ficasse para o futuro, mesmo quando eu não estivesse mais aqui, nunca morreu. Apesar de ter seguido por caminhos diferentes, apesar de ter deixado de lado esse sonho, ficou ali, não era um objetivo, era simplesmente um sonho, era simplesmente um desejo de fazer algo diferente. Ter ficado parado por tanto tempo, ele não morreu.
E por alguma razão, que só o futuro vai dizer, ele ressurgiu há alguns anos. Eu não tenho estrutura para pintar, eu não sei pintar em telas maravilhosas, como uma Tarsila do Amaral, Leonardo da Vinci, um Van Gogh, nem tenho interesse. Os tempos são outros, eu tenho tecnologia para fazer isso. E foi com a tecnologia, foi com a inteligência artificial que a NEC surgiu. E foi com a inteligência artificial e a tecnologia que o Chico pôde voltar e resgatar essas artes. Por isso, hoje estou registrando tudo isso. E nesse momento, é um momento muito especial para mim, porque depois de 40 anos, vou tirar a coleção Raízes dessa pasta que está guardada, está simplesmente arquivada por 40 anos. Ela vai gradativamente, uma a uma, cada arte dessa vai sair daqui e vai passar para cá. Esse quadro, essa moldura A4, é aqui que vai ficar, a partir de agora, desse dia 1º de março de 2026, 40 anos depois, vai ficar a coleção Raízes. E para falar da coleção Raízes, tudo para mim é simbólico. Cada pintura, essas 30 gravuras que estão aqui, cada uma delas é simbólica. Não foi pintada simplesmente por pintar. Foi uma situação, foi um momento especial da minha vida quando jovem, quando eu estava, ou estava bem, ou estava triste, ou estava perdido, como qualquer jovem da época, ou dessa época, ou estava emocionalmente realizado, ou estava emocionalmente completamente desorientado. Então, cada pintura, cada gravura feita nesse papel A4 envelhecido há 40 anos, tinta guache, muitas vezes completamente fora do contexto, tem uma história. Por isso que ela é tão relevante, por isso que ela é tão importante para a NEX, para mim, e para as pessoas que, de certa forma, participaram, e para você, que gosta de história, gosta de algo que conecta, porque vai mostrar que entre o Chico do passado, o Chico de hoje e o Chico do futuro, há uma ligação. Tudo isso aqui se conecta. E foi justamente por causa dessa ligação que hoje estou aqui nesse momento. E a primeira obra que eu quero apresentar aqui para você, essa é a primeira obra que vai sair da pasta e vai para essa moldura aqui, papel A4. Apenas ela. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando as demais. Essa obra, ela é a espinha dorsal da NEX Decor. Essa obra é a obra que, para mim, é a mais importante de todas, por diversos motivos. Não é pela sua beleza, não é pela sua técnica diferenciada, não é pela forma como foi construída, que possa impactar ou não a você que vai vê-la pela primeira vez fora dessa pasta aqui, mas é pelo contexto, pelo simbolismo que ela carrega. Estou abrindo a moldura e vou abrir a moldura. E aqui está o papelzinho A4. Branquinho, como deve ser. E aqui está a moldura. Esse momento para mim é simbólico. Ele é importantíssimo. É nesse momento que pela primeira vez, salvo algumas exceções, em 40 anos, esse pequeno papel A4 sensível, envelhecido, vai sair dessa pasta. E é com muito orgulho e é com muita alegria que eu quero apresentar para você, Helena. Talvez você não veja por aqui, mas pode ir lá no site que você vai encontrar, tá? Vou deixar o QR Code da gravura Helena lá no site.
é muito sensível. Resistiu há 40 anos. O papel está envelhecido. E aqui você pode ver a diferença. E a tendência é envelhecer mais ainda. Essa obra se chama Helena. E ela retrata uma mulher simples, atrás de uma mesinha, como se estivesse vendendo coisas, né? Coisas, frutas, é o que mostra aí na imagem. Uma mesinha, no fundo, há passos, há movimentos, há coisas, não apresenta rosto, nada. É uma técnica simples, feita com tinta a guache. Helena, essa é a obra que eu considero a mais importante da coleção Nex, e é a espinha dorsal da coleção raiz, do projeto da Nex Decor. Quem é Helena? Helena é minha mãe. Essa é Helena. Helena foi porque não está mais conosco. Helena foi um exemplo de força. Foi um exemplo de luta. Uma mulher guerreira. E essa cena é real, retratada do meu jeito, em forma de homenagem. Essa cena mostra Helena, minha mãe, vendendo café com bolo, vendendo frutas, numa pequena rodoviária da cidade de São Gonçalo do Amarante. E ela fazia isso todos os dias, sem nunca ter reclamado. E se o fez, nunca fez para nós, jovens naquela época, que, de certa forma, éramos todos egoístas. Então, essa era a forma que ela encontrou, uma forma digna, para alimentar a nossa família. Não era uma família pequena, muitos irmãos, todos menores de idade, todos sem nenhuma condição de renda, porque não havia renda, todos dependendo exclusivamente dessa gigante, Helena. Hoje, infelizmente, não está mais conosco fisicamente, mas eu tenho certeza que ela está conosco, nos conectando com sua energia e nos valorizando, ou vez ou outra puxando a nossa orelha para nos conduzir para o caminho certo, como ela sempre fez. Então essa é a minha principal homenagem aqui, e é ela, Helena, que começa com essa pequena obra que começa a coleção Raízes. E a partir de agora, Helena sai dessa pasta e passa a integrar o coração do projeto Nex Decor. Vou colocar aqui com muito cuidado. E aqui já vejo o primeiro problema. O papel A4 daquela época não é o mesmo papel A4 dessa época. Esse papel A4 de hoje é menor. Como fazer isso? Não sei. Então, o primeiro desafio. Papel A4 daquela época era maior. Não sei se é papel A4, não sei se era papel A5, mas não cabe. Então, vou deixar para pensar como é que eu vou fazer para não danificar a obra. Mas, de qualquer forma, ao menos para finalizar o vídeo, aqui está a Helena, emoldurada, como deve ser, e a partir desse momento, assim que eu conseguir encontrar a forma de colocar corretamente, sem danificar, a partir de agora, Helena estará à disposição, estará pronta para ser vista, para ser entendida e para ser eternizada ainda mais nessa obra. Então, agradeço muito, mais uma vez, você ter participado conosco aqui desse vídeo, entendido a história da Nex. A Nex não é de hoje, a Nex tem uma história de 40 anos, embora não saiba disso, não soubesse disso, mas está aqui, todas essas obras, todas essas gravuras serão colocadas na moldura de forma correta. E para finalizar, se você ainda não conhece muito bem a minha história, se não conhece muito bem a história da Nex,
Eu vou deixar aqui uma dica, e vou deixar o QR Code aqui. Essa é a parte que liga tudo, Ecos do Tempo. Esse é um livro de minha autoria, como escritor, coloco o meu nome completo, Francisco Ivan P. Gomes. Se você não sabe quem eu sou, pode procurar aí na internet, Francisco Ivan P. Gomes. Você vai me encontrar no Clube de Autores, você vai me encontrar na Amazon, você vai me encontrar de todas as formas na internet. Tá? Você vai me encontrar em vídeo, em tudo que é possível. Mas vou deixar o QR Code aqui. Aqui, que fala desse livro? Ele fala justamente dessa ligação entre o passado, o Chico do passado, o Chico do presente e o Chico do futuro. Ecos do Tempo. Conta a minha história, a história da Nex, através de uma linha do tempo. Começa no futuro e vai para o passado, começa no presente, começa no futuro, volta ao passado e retorna ao presente, através dessa pequena história. Não é uma história de superação, é uma história que eu, como escritor, eu digo, cara, não tem só a ver comigo. Todos nós, em algum momento, temos a nossa história para contar, seja ela de um jeito, seja ela do outro. Você vai ver que a minha não é das melhores, mas ela está aqui, e é com muito orgulho o fato dela não ter sido das melhores que eu cheguei até aqui. Então, sou muito grato à minha história por ela ter sido desse jeito. Poderia ter sido de outra forma? É claro que poderia. A responsabilidade é minha escolher os meus caminhos. Eu escolhi esses. Não foram os melhores caminhos, mas foram os caminhos que eu tinha para chegar aqui, hoje, aos 56 anos, com dignidade, falando para você do projeto da Nex Decor, com entusiasmo, com empolgação, com vontade de querer aprender, com vontade de querer fazer mais. E bem aqui, vou deixar bem aqui para você, se eu vejo aqui, vou lhe mostrar a Helena. Bem aqui está a Helena. É uma pequena homenagem que fiz à minha mãe, Helena, e você vai ver, se tiver oportunidade, pode ver aqui. Lá no Clube de Autores, você tem a oportunidade de ler parte desse livro gratuitamente, e você pode também na Amazon, se você já é assinante da Amazon, você pode baixar o e-book e ler. Gratuito, né? Você já paga mesmo lá. Vai lá, vou deixar o QR Code aqui, tá? Do Clube de Autores, onde você pode solicitar o livro impresso, ou você pode baixar o e-book lá na Amazon. Então, mais uma vez, quero agradecer a você. Esse é o vídeo que marca o início da ligação entre o passado, o presente e o futuro, onde me apresento o projeto da Nex Decor através dela, de Helena. Foi aqui, em 1986, que tudo começou. E a partir de agora, ficará registrado de forma física. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Agradeço a você por nos acompanhar. Até o próximo.